Boa noite a todos que aceitaram aí esse convite, né, feito pela Fundação Logosófica, para essa live dessa noite, nesse momento que a gente vai ter uma conversa, né, uma troca de experiências. Nós quatro somos estudantes de Logosofia, né, e ficamos com essa responsabilidade de coordenar essa conversa hoje, com esse tema, o segredo contido nas adversidades. Bom, eu queria começar me apresentando. Então, acho que cada um pode se apresentar, acho que fica interessante desse jeito. Bom, eu me chamo Matheus, né? Eu tenho 33 anos, sou estudante de filosofia aí mais ou menos uns 13 anos, sou médico. Bom, vamos lá, os nossos outros participantes se apresentem. Meu nome é Denise, eu tenho 57 anos e já estudo logosofia há mais ou menos uma década. Sou médica também. O meu nome é Paulo Henrique, eu tenho 36 anos, também sou médico e estudo logosofia desde 2004. Eu sou Isadora, eu sou dentista, tenho 35 anos e sou estudante de logosofia há 6 anos. Perfeito. Bom, pessoal, então o nosso tema é o segredo contido nas adversidades. Quis começar a nossa conversa trazendo o conceito corrente de adversidade, né? Então, normalmente, o que a gente entende por adversidade, né? Um acontecimento inoportuno, inconveniente, impróprio, inadequado, né? Algo funesto, falta de sorte, uma desgraça. Mas o conceito que nós estudantes de filosofia estamos formando com esses estudos que a gente realiza, na realidade é bem diferente, né? E a nossa expectativa é que ao final da atividade a gente possa refletir junto de vocês, né, sobre essa mudança de conceito e sobre o que a gente tem revisto, né, sobre esse conceito, né? Que na logosofia a gente tem essa questão de rever os conceitos, né? Ampliar os conceitos. Bom, queria começar a reflexão com algumas perguntas, né? Primeiramente, o que são adversidades? Acho que é importante a gente começar por aí, né? Será que problema é a mesma coisa que a adversidade? Né? Partindo de um conceito logosófico interessante de que a vida é luta, ou que luta é a lei da vida, será que é possível a gente viver sem adversidade? Essa é uma outra reflexão. Travou. Fazendo uma seguinte afirmação. As adversidades fazem parte da vida de todo ser humano. Acho que essa é uma conclusão clara, tendo feito esse estudo. Desculpa te interromper, deu uma travadinha. Se você puder falar um pouquinho, você estava falando agora há pouco da adversidade, a mesma coisa que um problema, né? Perfeito. Deu uma travadinha. Então, assim, eu fiz um questionamento seguinte: se a adversidade é a mesma coisa que problema, né? Isso a gente vai conversar no decorrer dessa atividade, né? E se realmente existe algum segredo nessas adversidades. Então, eu começo assim, a fazer uma afirmação de que, portanto, as adversidades fazem parte da nossa vida, isso é fato. Elas estiveram, elas estão e estarão presentes na nossa vida. Acho que isso é fácil da gente comprovar. Provavelmente todo mundo aqui vai consentir com isso. E é interessante pensar que se é algo tão vivencial, tão presente na vida de todo mundo, lógico que para algumas pessoas isso é mais frequente ou mais presente do que para outros, fundamental que para a gente consiga viver de forma equilibrada, feliz, que a gente saiba lidar com essas adversidades, né? Agora, a questão é que, infelizmente, grande parte das pessoas não sabem lidar com essas adversidades, né? E, assim, eu particularmente tenho muitas inquietudes sobre isso, né? Porque o estudo logosófico ele é uma constante compreensão que cada vez mais a gente vai aprimorando. Eu ainda tenho inquietudes sobre esse tema, mas os meus estudos têm favorecido muito esse entendimento e a minha sensação é de que, aos poucos, eu vou tirando um peso das minhas costas, né? Ao saber lidar bem com essas adversidades.
Mas então, assim, eu vou abrir aí para os outros participantes, eu fiz uma rápida introdução, né? Como que vocês têm tratado esse tema das adversidades no dia a dia? E se mudou alguma coisa para vocês desde que vocês começaram a rever esse conceito antigo, e começou a aplicar assim, esse conceito novo, esse conceito que a ciência logosófica traz. Vamos lá, quem quer começar? Mateus, Opa, vamos lá. desde que eu era muito jovem, eu já me perguntava o porquê da vida, sabe? E eu me perguntava qual o sentido da vida. Eu pressentia que a vida era muito maravilhosa, mas também era cheia de acontecimentos ruins, né? Guerra, fome, mortes, pobreza, doenças graves. Isso sempre me causou uma espécie de sofrimento interno. Mas eu fui vencendo etapas nessa compreensão. E há muitos anos, meu pai foi diagnosticado com uma doença mental. E depois de muita luta, família, sempre alguém dizia que aquele problema era passado de pai para filho, como se fosse uma herança. Então, eu fui investigar. E eu descobri que, na verdade, o modo de encarar a vida, os conceitos, isto sim, eram realmente herdados, passados de pai para filhos. Ou seja, admitidos como certos e até mesmo inculcados. A ciência logosófica denomina essa herança de herança colateral. Os conceitos, o modus vivendi, vai sendo transmitido no meio familiar. Aí eu percebi que nos foi passado, através de várias gerações, que viver é um pesar. A vida é um peso. Revendo a minha vida, a minha trajetória, e isso faz parte do método logosófico de investigação pessoal, que nos guia de forma, assim, muito original, eu não aceitei que estava fadada a ser herdeira desse pensamento, sabe? Então, eu resolvi que não iria admitir aquela limitação e que faria de tudo para ficar fora dessa herança. Mas não é tão simples assim, né? Demanda um grande esforço interno. Bacana, bacana. E assim, como é que foi, na realidade, esse início dessa mudança de entendimento, né? Porque você entendia uma coisa e, aos poucos, você mudou o seu entendimento, né? Como é que foi essa mudança? De onde que partiu isso? Como é que começou? Então, com o nascimento da minha filha, que hoje está com 16 anos, eu queria mais que tudo mudar aquele pensamento, ensinar para ela uma nova forma de compreender a vida. Então, comecei a buscar conhecimentos por tudo que era lado. E nessa busca, eu encontrei a logosofia e aprendi a olhar a vida com outra lente. Várias vendas caíram e eu fiz incríveis descobertas, sabe? Sobre a vida, sobre mim mesma e sobre os grandes conceitos. Algo assim realmente maravilhoso que aconteceu comigo e que me emociona muito quando eu recordo. Porque eu tenho entendido, Mateus, que nada é por acaso, sabe? Então, assim que estourou a pandemia, eu instituí um pensamento na mente. Eu pensei assim: não vou me deixar levar por nenhum pensamento que não seja meu, que não me fortaleça, que me traga o medo, que me perturbe ou que me limite. Eu vou ficar confiante, porque com certeza, por algo maior, isso tudo está acontecendo. Eu vou ficar atentamente observando. E esse pensamento defendeu a minha mente e me protegeu em todos os sentidos que você imaginar, Mateus. Eu enfrentei com muita valentia essa fase. E voltando sempre para mim mesma, eu fiz um levantamento de tudo que eu já tinha vivido. E eu observei que muitos fatos eu considerei como obstáculos impossíveis, intransponíveis. Mas também eu observei o quanto eu alcancei de conhecimento e de propósitos conquistados, revendo de forma consciente esses obstáculos que eu experimentei. E nesse processo, junto com a minha filha, eu alcancei um outro olhar sobre a vida, um olhar de gratidão, de força, de confiança e de alegria.
Tudo porque, em algum momento lá atrás, decidi que mudaria uma herança. Ao assumir o controle da própria vida e buscando um destino melhor, cada ser humano pode edificar uma nova herança. Essa é uma herança que cada um constrói para si mesmo. Interessante, né, Mateus? Esse processo a logosofia denomina de herança de si mesmo. Isso é muito interessante, né? Esse é um conceito novo, né? Inovador realmente, né? E muito interessante você pensar que você pode herdar a si mesmo, né? A herança é um conceito que está muito relacionado à questão material, né? Correntemente. E assim, esses conceitos, como que você acha que esses conceitos influenciaram a questão do seu pai, né? A trajetória do seu pai? Como é que você teve essa percepção dessa influência? Pois é, até hoje, quando eu recordo com muito afeto da história de vida do meu pai e de seus desdobramentos, né? Eu sempre amplio o meu conhecimento sobre a vida, sobre mim mesma, sobre o futuro e sobre o momento em que eu estou atravessando. Então, eu penso que o segredo da diversidade está dentro de cada um, viu, Mateus? Depende do que cada um escolhe como norte a partir dali. Trata-se de uma escolha na compreensão sobre os fatos que se torna permanente. Ou tem um pensamento limitado, pronto, está tudo acabado, não tem jeito, a situação é sem saída, como eu já tive, ou eu posso destravar a minha mente, abrir 1000 perspectivas e assim fazer com que o caminho, que pode ser muito difícil, seja trilhado com leveza, com inteireza, com inteligência e não com pesar. Muito bom, muito bom. Bom, fica bem claro para mim, com essa sua manifestação, como que a vida muda quando a gente passa a estudar alguns temas vivenciais como estes e passa a aplicar os conhecimentos logosóficos nesses estudos, né? E ficou muito claro que, na realidade, tudo começa dentro da própria mente, né? Com os pensamentos que a gente tem dentro da nossa mente, com os pensamentos que a gente dá guarita, né? E aí, eu vou comentar algo interessante, né? O criador da logosofia traz um conceito inovador sobre os pensamentos. Ele ensina que eles são agentes causais da vida humana e que possuem vida própria. Ou seja, são capazes de atuar na minha mente, às vezes independente da minha vontade. Sempre, por exemplo, que eu perco ali o controle da minha mente, ou estou desatento, algo nesse sentido. Às vezes essa afirmação pode até parecer um pouco estranha ou muito teórica, né? Falar, mas como assim? Os pensamentos atuam sem que eu queira? Mas se a gente refletir um pouquinho, não é difícil perceber isso. Então, assim, não só os 4 panelistas, os participantes aí da live também, vocês fizeram uma rápida reflexão, né? Quantas vezes a gente não faz algo e logo depois se arrepende? Estranho, né? Ou simplesmente não entende por que de ter feito aquilo, né? E isso reflete essas movimentações internas, essas movimentações mentais, né? Então, eu compreendo de forma muito clara que são os pensamentos agindo na minha mente. E dentro desse estudo desses pensamentos, a ciência logosófica também apresenta um outro conceito, também inovador, que são alguns pensamentos de índole negativa que a gente chama de deficiências psicológicas, e esses pensamentos podem dominar a mente de algumas pessoas e passam a atuar de forma frequente e repetitiva, e às vezes até caracteriza a pessoa, né? Quem nunca se dirigiu a alguém dando uma característica, aquele ali é impaciente, olha lá o impaciente, olha lá aquele pessoa irritada. Então, como se a deficiência passasse a caracterizar a pessoa, né? Então, como eu falei, a logosofia define esses pensamentos como deficiências psicológicas, e essas deficiências psicológicas vão, de alguma forma, definir o caráter da pessoa. Então, só como exemplo, para vocês entenderem, a impaciência, né, eu falei, é uma deficiência
a intolerância, a falta de vontade, ingratidão, irritabilidade e muitos outros. Existe um livro da ciência logosófica que chama Deficiências e Propensões do Ser Humano, e lá o autor da logosofia coloca 44 deficiências e 22 propensões. Esse livro é como se fosse um manual mesmo, onde o trabalho deve ser trocar esses pensamentos deficiências por pensamentos bons, que a gente chama de virtudes, né? Então, quando esses pensamentos passam a exercer esse domínio na mente, fica claro que ele passa a influenciar também as ações da pessoa, a conduta da pessoa, né? E essa pessoa pode ter ações e condutas que parte daí, né, que fazem surgir daí alguns problemas, algumas dificuldades, algumas adversidades, né? E às vezes são pequenas adversidades ou grandes adversidades, né? Algumas até fatais, né? Quantos casos de pessoas que perderam a vida no trânsito, por exemplo, porque ficou impaciente, né? Enfim, todo mundo conhece histórias sobre isso. Então, uma adversidade pode ser até fatal, né? Então, se eu observo, por exemplo, uma tendência comum nas pessoas é desesperar frente a um problema, frente a uma adversidade, né? Isso é muito comum. Parece que bate o desespero ali, a pessoa não sabe como sair daquela situação, né? Acha que não tem saída. Então, essa é uma tendência que também reflete algumas deficiências psicológicas, né? Isso é muito interessante. Realmente, Matheus, interessante você trazer isso, né? Eu vou aproveitar e relatar algo que eu vivi recentemente relacionado a essa propensão, né, que nós, seres humanos, temos a desesperar-se frente a uma adversidade ou um problema, né? Há pouco, eu recebi a notícia que a empresa onde eu trabalho em Goiânia, né, com sede em São Paulo, iria fechar a sua unidade. Iria adotar um novo modelo de negócio, né? Bem, acho que certamente muitos aqui já passaram por isso, não é mesmo? Eu, como profissional autônoma, né, durante o tempo que eu trabalhei nessa empresa, eu pude desfrutar de uma certa segurança financeira, né? Eu diria que até uma comodidade, né? E diante dessa notícia, meus primeiros pensamentos foram: e agora, né? O que eu vou fazer? O desespero começou a rondar, o ânimo a decair, né? E vários pensamentos surgiram, como assim: se eu tivesse feito isso, né? Se eu tivesse feito aquilo, será que o desfecho teria sido diferente, né? Então eu fiquei com vários desses pensamentos, né? E se? Bem, o desespero foi tomando uma proporção muito grande. Eu me vi diante de um problema em qual o meu estado interno estava criando uma situação difícil de resolver, né? Eu percebi que a insegurança, a impaciência e o descontrole mental, eles aumentavam à medida em que eu me deixava levar por esses pensamentos. E o autor da logosofia, ele traz que quando a pessoa, né, está envolvida por essa propensão a desesperar-se diante de algum problema ou uma adversidade imposta pela vida, esse fato adverso, ele ganha em sua mente exageradas dimensões, né? E precipita a desesperança. Olha só que interessante, né? Naquele momento, eu estava vivendo um problema, o problema estava muito maior que a minha vida, né? Os pensamentos e as deficiências, eles estavam impedindo de enxergar uma saída, criando um verdadeiro monstro. E a logosofia, ela ensina a gente a colocar o problema dentro da vida e não a vida dentro do problema, né? Eu considero isso um conceito valiosíssimo. Vocês não acham? Bem, mas assim, o que mais me marcou nessa vivência foi como eu consegui sair dessa situação, né? O primeiro passo foi eu identificar o problema e a sua verdadeira causa. Isso, claro, dentro do meu interno, né? Feito isso, eu procurei entender o que me fez chegar naquele estado, né? Naquela propensão exagerada a desesperar-se. E eu percebi que quando eu admiti que aquele fato adverso, né, estava exagerado mesmo dentro da minha vida,
e que era preciso eu usar esse momento como um estímulo para que eu pudesse superar e reverter essa adversidade para uma oportunidade de crescimento pessoal ou profissional, os pensamentos começaram a mudar, né? Olha só que maravilhoso isso, né? Podemos sim usar a força, né, que emana de um estímulo para promover uma grande mudança em nós. Eu entendi que era preciso ter auxílio, né, de algumas antideficiências, né, que o Matheus citou agora há pouco, né, do livro Deficiências e Propensões dos Seres Humanos. E eu precisava dessas antideficiências para me auxiliar nessa diversidade, né, para me auxiliar a superar. E foi só quando eu consegui serenar minha mente e eu comecei a trabalhar os pensamentos a fim de controlar e sair desse mar de lamentações, a experiência tomou outra proporção, né? Eu entendi que cabe a mim buscar resolver as adversidades que eu enfrento, né? Tem um outro conceito que eu considero muito valioso, que eu aprendi aqui dentro da logosofia, é que para tudo há soluções, mas é preciso encontrar as mais felizes. E as mais felizes são aquelas que promovem as mudanças em nós mesmos, né? E não nos demais. Bem, olha só, depois todo esse movimento interno, né? Na semana seguinte, depois dessa notícia, né, do fechamento da empresa, depois de trabalhar também todo o meu interno, eu decidi que eu iria reverter esse problema, né? Eu tracei um plano e entrei em contato com a minha gerente para saber quais eram os planos da empresa para Goiânia, né? Ela me contou que não sabia ao certo, né, o que iria ser feito, mas que muitos funcionários iriam ser remanejados, né? E, diante dessa situação, ela comentou que provavelmente eles iriam procurar, né, um dentista parceiro para continuar com esses atendimentos, né? E foi então que eu percebi naquele momento uma oportunidade, né? Eu manifestei o meu interesse, né, em continuar realizando esses atendimentos desses pacientes, porque eu vi que dentro daquela situação e com os meus pensamentos mais controlados, que eu tinha o necessário, né, para continuar a desenvolver e seguir nesse caminho com a empresa, né? Olha só que interessante. As adversidades, elas sacodem as mentes humanas, não é mesmo? Eu estava acomodada com aquele emprego, com aquele pensamento de tranquilidade, né, de segurança financeira, e não enxergava outros caminhos, né? E quando o cenário mudou, eu me vi no desespero desproporcional. Mas foi quando eu consegui serenar minha mente, eu encontrei a oportunidade naquela conversa, né? Eu poderia ter enxergado essa oportunidade sem viver a adversidade? Poderia, né? Mas como eu estava, né, com o meu estado interno tumultuado, né, a adversidade foi importante para eu conseguir sacudir os pensamentos e criar o estímulo necessário, né? Bem, essa experiência ela ainda está em curso, né? E a oportunidade de viver o negócio próprio abriu muitas outras possibilidades. Pode ser que eu viva outras adversidades dessa experiência, mas, assim, com certeza, eu vou estar muito atenta para o desespero não voltar a acontecer novamente, né? E não vendar os meus olhos. Bacana, bacana, Isadora. Bom, acho que essa sua vivência comprova realmente a importância da gente ter controle sobre a própria mente, né? Existem várias deficiências que interferem diretamente, né, no nosso dia a dia, né? O temor, por exemplo, ele impede da gente pensar. A gente teme alguma coisa, esse temor impede de refletir, de ter essa serenidade e acaba trazendo muita situação difícil, né, no dia a dia, né? E vários outros aspectos. Tem um outro aspecto que eu estava pensando aqui em relação à vida de relação, né? Alguns fatos que a gente vive pode parecer tão singelo, tão, às vezes sem importância, mas pode trazer tantas situações indesejáveis na convivência, né?
isso pode depois gerar grandes adversidades se isso não é trabalhado, se não existe realmente uma atenção nessas questões, né? E aí tem o ensinamento da ciência logosófica de que tudo na vida é motivo de observação e estudo. Então, a gente estuda o que experimenta, experimenta o que estuda, né? Isso é muito, muito bacana. Bom, a Denise falou, Isadora, vai lá, Paulo, o que você entendeu aí da diversidade? Traz alguma coisa aí para nós. Legal, Matheus. Bom, isso que você acabou de falar, realmente concordo plenamente, né? Eu vejo assim, Matheus, que à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento, tudo vai se tornando, né? Igual você falou, um motivo de observação, um motivo de estudo, não é mesmo? Até aqueles fatos, né, mais, como você disse, né, corriqueiros, singelos, né, simples, né, eles podem trazer para a gente muitas lições, muitos aprendizados, né? Mas para isso não tenha dúvida, Matheus, tem que estudar, né? A gente não pode ser indiferente às coisas que nos acontecem, né? Tudo tem um porquê. Até anotei, a Denise falou, né? Nada é por acaso. Eu concordo, é isso mesmo. Né? Aliás, essa indiferença que eu estou falando, ela é mais uma das deficiências, né? Que está lá no livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, que você falou agora há pouco. Quer ver? Um fato aparentemente simples, mas que aconteceu comigo há algumas semanas, pode ilustrar bem o que nós estamos falando aqui agora, né? Há umas semanas atrás, o cachorro da minha irmã fugiu de casa e ele acabou atacando o cachorro da vizinha. Felizmente, estão todos bem, né? A vizinha, o cachorro. Mas é claro, vocês imaginam, né? Como que isso gerou um desconforto para a gente. Hoje, assim, a gente se encontra lá no condomínio e, naturalmente, surge aquele constrangimento entre a gente. Enfim, a situação ficou ruim. E eu cheguei até a formular algumas justificativas para não assumir a minha parte da culpa, dizendo que foi um acidente, que aquilo lá foi obra do azar, enfim. Eu queria achar a culpa fora de mim. Mas, gente, para falar a verdade, se eu for analisar bem, né, o que aconteceu, e sendo bastante sincero comigo mesmo, eu vi que eu fui negligente. E essa foi a verdadeira causa, né, do problema que eu estava vivendo, essa negligência, que é outra deficiência, né, psicológica e que precisa ser conhecida, combatida, estudada, e que também está lá no livro Deficiência e Propensões do Ser Humano. Então, voltando lá, analisando essa situação, uns meses antes, esse cachorro já tinha fugido, causado preocupação em todo mundo lá em casa. E depois dessa primeira vez, dessa primeira fuga, nós passamos a ficar muito mais atentos, né? Conferindo se a porta estava bem trancada, bem fechada. Mas o tempo foi passando, a minha atenção foi diminuindo, foi baixando a guarda. E aí toda aquela preocupação que eu senti nessa primeira vez, que eu experimentei, só foi capaz de me fazer mudar mesmo o meu comportamento por um período de tempo curtinho, né? Mas aí o fato é que o cachorro fugiu de novo e causou dessa vez um dano maior. E aí então era uma nova adversidade que eu estava vivendo, agora com consequências maiores, né? E mostrando então essa adversidade, mostrando mais uma vez que eu tenho que tomar uma medida definitiva. É claro que a gente lá em casa ficou mais atento, voltou a verificar se a porta estava bem fechada, né? Mas o que mais poderia ser feito? O que poderia resolver essa situação de uma vez por todas? A minha irmã, que é a dona do cachorro, né, eu conversei com ela e ela falou em contratar um adestrador. O cachorro já tinha passado por um adestrador anteriormente, porque ele precisou ser treinado para não atacar as pessoas, né? E para esse comportamento dele, ele melhorou demais, sabe? Com o adestrador, né? E analisando, né, os fatos, eu penso que agora, adestrando de novo esse cachorro, a gente pode finalmente ficar seguro.
essa experiência lá de casa ainda está em andamento, né? Mas eu não tenho dúvida que o resultado vai ser muito diferente. Dessa vez a gente está mais ágil, mais diligente, né? Estamos mais firmes nessa decisão. Então, Matheus, eu tenho aprendido isso, que para opor a negligência, eu preciso trabalhar com essa diligência. Entendeu? Bacana, experiência bem interessante, né? Você, mais uma vez, trouxe um exemplo de que a deficiência causa dificuldade para a gente, né? Essa vivência muito simples do seu cachorro, né, da sua irmã, traz, na realidade, um aprendizado para a vida, né? Eu tenho percebido que a solução, e aí a gente está falando do segredo contido nas adversidades, um dos segredos é a solução para algumas adversidades é o cultivo das antideficiências, né? É desses pensamentos, dessas virtudes. Não sei, o que você acha? Você acha que é mais ou menos isso? É por aí, Matheus. Eu também penso assim, né? Até a Isadora falou agora há pouco, e ela citou, né, que o autor da logosofia, ele ensina que as mais felizes soluções dos nossos problemas, né, são aquelas que promovem as mudanças em nós mesmos, né? Então, como você trouxe esse cultivo desses valores, dessas virtudes, para mudar uma deficiência psicológica que nós tínhamos, né? Eu diria, então, que mais do que ter esse cachorro adestrado e poder contar com um bom comportamento do animalzinho, eu estou adestrando também a minha mente, não é verdade? Não tenha dúvida disso. Eu vou poder, então, experimentar agora o meu bom comportamento, além do animalzinho, o meu bom comportamento, né? Essa, como já falei, né, foi uma diversidade assim, bem corriqueira, né? Bem singela, como o discípulo Matheus falou, mas entre tantas outras que eu passo no meu dia a dia. Só que dessa vez eu fui capaz de identificar em mim uma falha, né, que me faz negligenciar, que me faz baixar a guarda, que me prejudica em diversas situações do meu dia a dia. Mas agora eu estou experimentando já uma outra realidade, eu estou experimentando a diligência e tenho uma expectativa de encontrar soluções definitivas, não é mesmo? Para esse e para tantos outros problemas que eu vivo. Então, Matheus, o plano agora é esse, é ser diligente sempre que eu observar essa negligência me rondando, entende? Justamente para evitar mais adversidades. Eu achei interessante, você fez foi uma analogia, né? Que você falou do adestrar o cachorro e adestrar propriamente, né? E essa questão da analogia é um dos recursos, né, que a gente utiliza na ciência logosófica, às vezes para chegar a alguns entendimentos ou para compreender algumas coisas. Às vezes a gente parte de coisas mais simples e através de analogia a gente compreende coisas mais grandiosas, né? Temas mais até profundos, né? Por aí, É isso mesmo. O método original, né, da logosofia, ele apresenta, ele nos ensina assim a fazer essas analogias que você está falando. A gente pode então compreender melhor o que a gente desconhece se a gente fizer uma comparação com uma outra coisa, um outro fato que a gente tem maior domínio e que seja naturalmente análogo, né, a esse objeto que eu estou investigando, sobre esse aspecto, por exemplo, né, esse aspecto da vida mental, que a gente está falando aqui como exemplo. Então, assim, quer ver? Ó, indo um pouco mais a fundo nas reflexões, eu poderia dizer, então, que a minha mente, assim como o cachorro, às vezes age também, impulsionada por um instinto desenfreado. Eu poderia citar como exemplo, né, que isso ocorre comigo, quando eu sou impulsivo, quando eu ajo com irritabilidade, ou então quando eu estou agindo com brusquidão. Mas é claro que causando mal a mim mesmo, né? Eu posso causar também o mal a outras pessoas. E aí, como uma consequência, eu sofro a adversidade, né? E a diversidade, mais uma vez, aparecendo, né, meu amigo? Mais uma vez. Bom, eu entendo assim, quando a gente passa a realizar profunda análise dos motivos que fazem com que as adversidades apareçam, atuem nas nossas vidas, realmente parece que é possível identificar uma atuação frequente e direta desses pensamentos, dessas deficiências, né? E isso acaba influenciando nesses infortúnios. E aí fica claro, talvez a gente já está aproximando mais ou menos do final da atividade, mas
fica claro que o grande responsável das adversidades, ou, melhor dizendo, da maioria das adversidades que eu vivo, acaba sendo eu mesmo, né? E o criador da logosofia ensina que a ignorância e a inconsciência são precisamente as causas pelas quais os seres cometem tantos erros e faltas, cujas consequências devem sofrer a curto ou longo prazo. Então, eu estou entendendo que vencer a ignorância e vencer a inconsciência acaba sendo grandes segredos para que a gente consiga prevenir ou reduzir as adversidades que eu vivo, já que eu falei lá no início que a gente invariavelmente vai viver nessas adversidades, eu preciso tentar prevenir elas ou reduzir a frequência com que elas acontecem, né? E uma coisa interessante que eu também entendo hoje é que analisar os fatos que a gente vive, essas experiências, essas vivências, valorizando os detalhes, né? A gente pode aprender muito e possibilita conquistar muito valor para que a gente viva de forma integral, né? Ou seja, a gente viva para a parte física, para o psicológico e principalmente para a parte espiritual, né? Então, eu poderia dizer que a diversidade, ela, hoje eu entendo esse conceito, é um fator de correção. Às vezes ela atua e através dela surge uma oportunidade para que eu mude, para que eu vença uma deficiência, para que eu mude uma postura interna e por aí vai. Bom, então realmente a gente já está chegando no finalzinho. Eu queria ver, assim, dos nossos participantes, uma manifestação rápida para a gente fechar o tema. Vamos na sequência, Denise, depois a Isadora, depois o Paulo. Vamos lá, Denise. Gente, seja dos fatos, do corriqueiro, do semelhante. Cortou, Denise, repete de novo, acho que deu uma falhazinha rápida. Bem no início, Denise, você falou... Eu não peguei. Volta aí. Gente, nós precisamos ser observadores vorazes. A gente precisa aprender a observar o que está por trás das palavras, dos fatos, do corriqueiro, do semelhante, de nós mesmos e da criação. Não podemos deixar nada na vida passar na indiferença. Sabe por quê? É uma oportunidade única. Obrigada, gente, pela oportunidade, pela presença. Bem, Matheus, eu vejo assim, né, que ao encarar a diversidade como uma oportunidade e adaptando a minha realidade, né, ela passa a ter um sentido positivo, né? E quando eu consigo realizar o exercício de ampliar a minha capacidade mental, mais eu consigo reduzir o tamanho dos meus problemas, né? Eu vejo isso como uma grande oportunidade de transformar a diversidade em uma oportunidade, não é mesmo? Legal, gente. Eu só queria abrir um parêntese aqui, que o Lucas Signates, ele mandou uma perguntinha aqui, ele perguntou qual a origem desses pensamentos que passam a ter vida própria, né? Então, Lucas, esses pensamentos, eles podem ter origem tanto no nosso interno, com nossa capacidade, né, de pensar, nossa capacidade de imaginar, mas também ele pode vir de uma outra pessoa, né, que criou aquele pensamento na mente dele e acabou que eu posso adquirir aquele pensamento através, né, da minha observação, enfim. São duas formas possíveis, né, de ter origem desses pensamentos. Caso tenha mais interesse, né, de saber mais coisas, depois entre em contato para a gente poder ajudar um pouco mais do que a gente puder, né? Mas, bom, o que eu queria trazer sobre isso, eu vejo que o melhor mesmo é evitar a adversidade. Isso não resta dúvida para ninguém, não é? Mas, quando eu não consigo me prevenir delas, e elas inevitavelmente surgem, né, para mim, aí eu tenho mesmo que encarar como uma prova de vida, com valentia, né? Alguma lição eu tenho que aprender. Não é que eu goste das adversidades, não é isso. Mas eu gosto muito dessa sensação, dessa alegria que eu sinto quando eu supero uma dificuldade, né, usando a minha inteligência, usando a minha sensibilidade. E eu acredito que todo mundo que nos ouve aqui já experimentou uma superação dessas. Agora o negócio é
deixar fazer isso sempre, né? Aprender a fazer isso sempre. Sempre, né? Para mim, um desafio. Bom, muito bom, gente. Queria, então, tá chegando no final da nossa live, queria agradecer a participação, né, dos nossos colegas e os painelistas e de todo mundo que escutou a gente aí, esses 40 minutos, um pouquinho mais de 40 minutos. E já fica aqui o convite, né, para as próximas atividades que a Fundação Logosófica promove, e a gente sempre tá tendo momentos como esse, atividades como essa, para que a gente possa difundir esses conceitos inovadores, né, que favorecem tanto a vida, né? Então, boa noite, até a próxima, obrigado a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, obrigada. Obrigado.